o estado, era apenas mais uma disputa judicial. Mas para um morador do Recife, a vitória significava a única chance de não perder a visão. Ele desenvolveu a forma úmida da doença da degeneração macular, que é nada mais do que uma ferida no centro da visão. A Justiça mandou o Estado fornecer o tratamento, mas o caso não recebeu a atenção que merecia. Praticamente eu não vejo quase nada, né? Quase nada. É o mínimo. A história de seu Aloísio é um dos destaques do Via Legal de hoje. Vamos mostrar também o impasse envolvendo a Feira da Madrugada em São Paulo. Vamos fazer essa reforma, os comerciantes voltam e a coisa funciona até a gente fazer a licitação definitiva quando vai se fazer esse shopping, que a gente espera que seja uma coisa muito boa para a cidade. Desempregar aí 25 mil pessoas vai ficar difícil, porque eles não têm para onde ir. E tem muito mais no Via Legal, que começa agora. Da alegria de se tornar mãe, a frustração de ficar estéril. Uma moradora de Porto Alegre viveu esses dois extremos quando tinha apenas 18 anos. Hoje, ela briga para ser compensada pelo que considera um erro médico. O primeiro obstáculo já foi superado. Eu fiz o parto normal, daí foi o momento que eles fizeram um corte. Eu senti ainda um pouco de dor, porque eu não sei se a anestesia não tinha pego corretamente. Enfim, ela nasceu, tá? Eles fizeram todo o processo que tinha feito, senti bastante dor ao eles tirarem a placenta, né? E eu fui para a sala de recuperação, recebi a Nathalie, tudo tranquilo. 2 dias depois do parto, a alegria pelo nascimento da primeira filha deu lugar à preocupação. Daisy começou a ter febre e dores abdominais. O quadro clínico piorou e ela teve que ser internada novamente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu retornei para o hospital, já muito mal, com muita dor, uma dor assim que não tem explicação. E ali eles conseguiram visualizar que estava tomado de pus. A infecção já estava atingindo toda a cavidade. E daí, depois disso, eu só me recordo quando eu acordei na UTI. Por causa da infecção, que a essa altura havia atingido todo o abdômen, Daisy foi submetida a uma laparotomia. Foi preciso retirar o útero e os 2 ovários. Com o passar do tempo, isso foi, sabe, essa ficha foi caindo e foi ficando bem difícil a situação, assim, sabe? Em função de eu ter me separado, ter tido um outro relacionamento, dela também ficar cobrando essa situação de querer ter um irmão, até mesmo porque ela não sabe. Assim, não foi explicado ainda para ela que eu não posso ter. Ela acha que ainda existe essa possibilidade. Certa de que foi vítima de erro médico, Daisy entrou com uma ação no Juizado Especial Federal contra a União, pedindo reparação civil. Como a ação só foi ajuizada 3 anos após o parto, as 2 primeiras decisões da Justiça aqui no Rio Grande do Sul foram contrárias a Daisy. O entendimento foi que o direito dela havia prescrito, mas um novo recurso levou o caso à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais. E dessa vez, o desfecho foi diferente. Em entrevista por videoconferência, o juiz relator do processo explicou a decisão da TNU. Quando o pedido é contra a Fazenda Pública, a chamada prescrição trienal, prevista no Código Civil, não deve ser aplicada. Nesses casos, vale o decreto de 1932, que estipula um prazo de 5 anos. O Superior Tribunal de Justiça entende que, como a norma de 1932 ela é específica em relação à Fazenda Pública, ou seja, a todos os órgãos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, então, nesse caso, tem que se aplicar a lei, essa lei que é específica em relação à Fazenda Pública. A decisão tomada em Brasília ainda não significa que Daisy será indenizada. Na prática, ela retomou o direito de provar que foi vítima de um erro médico. A partir de agora, se retoma o curso do processo para se produzir a prova da ocorrência ou não do suposto dano.
o ato ilícito, no caso, que nós estamos tentando provar no processo, né? Então vai ter a produção da prova pericial, vai ter a oportunidade das partes formularem quesitos, analisar os documentos e o juiz, com base na produção dessa prova, ele vai sentenciar conforme o que foi provado. Daisy sabe que ainda tem um longo caminho pela frente, mas comemora essa primeira vitória nos tribunais. Quando eu recebi essa notícia, para dizer assim, ó, eu estava lá saindo do banho, eu vibrei, porque eu não acreditei, o sonho não acabou, sabe? O sonho que eu tenho de ir até o fim nessa situação, lutando por isso, né? É o que eu quero, que eles vejam, que eles tenham essa consciência de que foi erro deles, entende? É isso que eles têm que ter. Todos os dias tem gente sendo vítima da lentidão do Estado, mas alguns casos chamam a atenção pela gravidade das consequências. O Via Legal de hoje mostra um desses exemplos. Para não ficar cego, um morador do Recife precisava receber um remédio especial. Mas apesar da ordem da justiça, a situação de emergência foi ignorada pelo poder público. Desde os 15 anos, seu Aloísio trabalha duro para sustentar a família. Foi pintor de parede, ajudante de pedreiro e até fez serviços gerais. Quando finalmente conseguiu se aposentar, o que ele mais queria era a simplicidade de ler e assistir TV. O problema é que essas duas atividades exigem uma boa visão. E seu Aloísio está diante de um mundo cada vez mais embaçado. Ele é vítima da degeneração macular, uma doença grave relacionada à idade que, se não for tratada logo e de forma correta, pode levar à cegueira. Primeiro, a pessoa passa a enxergar um ponto preto no centro da imagem. Com o passar do tempo, esse ponto vai crescendo e ocupando um espaço cada vez maior do campo visual. Se nada for feito, ele encobre totalmente a visão. Foi o que aconteceu com o olho esquerdo do aposentado. Praticamente eu não vejo quase nada mesmo, quase nada. É o mínimo. Para entender melhor o que é a degeneração macular, procuramos este especialista. Alexandre estuda a doença há 10 anos. Chegou a atender seu Aloísio e explica que, no caso dele, a cegueira poderia ter sido evitada se o aposentado não tivesse sido obrigado a esperar tanto pelo tratamento correto. Ele desenvolveu a forma úmida da doença da degeneração macular, que é nada mais do que uma ferida no centro da visão e necessitava de fazer a medicação o mais rápido possível. O tratamento da degeneração macular é feito com a aplicação do Lucentis na parte interna do olho. Pela complexidade, o procedimento só pode ser feito em uma sala de cirurgia. Ele não garante a cura da doença, mas é capaz de impedir o avanço da perda da visão. 95% dos pacientes eles mantêm a visão do dia do diagnóstico com tratamento adequado. Se não se faz o tratamento adequado no dia do diagnóstico ou muito precocemente, esse paciente tende a perder mais visão e mais visão. Seu Aloísio descobriu o problema após uma cirurgia de catarata e não demorou para procurar ajuda, mas logo descobriu que não seria fácil. O plano de saúde dele não autorizou o tratamento e o remédio indicado pelo médico não consta na lista de produtos fornecidos pelo SUS. Para piorar, ele soube que o medicamento custa mais de R$5.000 cada aplicação, dinheiro que a família não poderia pagar. A gente somos humildes, quem é que tem condições de ter? Se fosse 1.000 não teríamos, quem dirá 6. Marluce conta que, diante da gravidade do caso e das respostas negativas, a alternativa foi buscar ajuda na Defensoria Pública. Eu fui na Santa Clara, ainda recorri a Santa Clara, expliquei, eles disseram que não tinha condições mesmo. Corri logo, eu fui rápida. E foi mesmo a pressa que marcou o andamento do caso aqui na Defensoria Pública da União, no Recife. A gente, aqui da Defensoria Pública da União, ajuizou uma ação pedindo uma liminar para que fosse fornecido o medicamento. E pouco tempo depois, a liminar foi deferida. Ele não conseguiu o medicamento. Esse foi o problema, porque o Estado demorou a cumprir a liminar que foi dada pelo Poder Judiciário.
Por causa das consequências dessa demora do poder público, a Justiça foi novamente acionada e desta vez condenou a União, o Estado e a Prefeitura do Recife a pagar de forma solidária R$100 mil de indenização ao aposentado. Para o juiz que analisou o caso, o remédio só não chegou a tempo de socorrer seu Aloísio por causa do excesso de recursos apresentados pelos representantes do Estado. E pode-se dizer que o retardamento que infelicitou a parte, no caso da cegueira superveniente, decorreu naturalmente desses jogos processuais, da dialética partidária. O Tribunal Regional Federal assegurou, assim como parecer favorável do Ministério Público, o direito dele subjetivo ao acesso à medicação que já era registrada na Anvisa, mas que não estava contemplado no protocolo de registro do SUS, por conta ainda de uma demora de avaliação desse medicamento. A família de seu Aloísio faz o que pode para que ele supere a perda da visão, mas o aposentado confessa que está sendo muito difícil conviver com as limitações. Só se sente mal. Entendeu? Que olha, às vezes eu chego aqui na porta dele, ele diz que não consegue ver o meu rosto mais, vê tudo escuro. Aí é difícil pra gente, né? É lei. Para evitar as chamadas doenças ocupacionais, todo empregador precisa oferecer as condições adequadas de trabalho. A realidade mostra que muitos patrões e órgãos públicos já estão atentos às normas, mas não faltam relatos de negligência. Uma irresponsabilidade que pode ter consequências graves para o trabalhador e custar caro para quem contrata. Nas sessões de julgamento desse tribunal, nada pode escapar da atenção dos taquígrafos. O trabalho é transcrever cada palavra dita aqui dentro. Quando eles estão no debate do julgamento, nós temos que pegar até o suspiro do ministro. Cumprida a missão inicial, é hora de passar tudo para o computador. E os profissionais precisam ser rápidos. Em 60 minutos, começa outra sessão. Além da atenção do esforço físico, tem a atenção do tempo, a gente trabalha sempre observando o tempo, a correria. Há quase 2 décadas atuando na área, Carmen convive com as consequências da atividade, que exige a repetição constante de movimentos. A taquígrafa diz que sente dores fortes na coluna e nos braços. No meu caso, eu tenho a lesão no braço inteiro, né? Dói muito essa região. Ela tem a chamada LER, lesão por esforço repetitivo. Comum entre digitadores, marceneiros e músicos, a síndrome reúne um conjunto de doenças, como a tendinite e a bursite. Afeta músculos, nervos e tendões e provoca inflamação e dor. Normalmente eles começam queixando-se de cervicalgia, que é a dor no pescoço, né? Muitas vezes pela altura do equipamento. Então eles ficam numa posição de flexo, né? do pescoço. E isso causa dor durante muito tempo, dor nos ombros, nos punhos e nos cotovelos, principalmente. Eliesita sente dores nos pulsos há anos. A servidora pública, que também trabalha digitando, foi diagnosticada com uma inflamação nos tendões. Para amenizar o incômodo, ela vive com uma das mãos enfaixada e diz que já aprendeu a conviver com o desconforto. Não pego mais atestado por causa de pulso, trabalho com ele doendo mesmo, porque é impossível. Se toda vez que meu pulso estiver doendo eu for pegar atestado, eu não trabalho. Apesar da determinação, ela reconhece que a dor traz muitas limitações. Qualquer peso, uma digitalização assim mais intensa, qualquer coisa assim provoca. Torcer um pano, qualquer coisinha assim provoca a inflamação no tendão. Muitas vezes a pessoa tem predisposição a desenvolver a síndrome, mas em boa parte das situações, o que provoca a lesão são mesmo as condições no ambiente de trabalho. No caso de profissionais que passam horas digitando, por exemplo, a altura da mesa e do computador, a qualidade da cadeira e até o tipo de teclado e de mouse podem desencadear o problema. Mas segundo especialistas em medicina do trabalho, hoje o que mais tem contribuído para o aparecimento das doenças relacionadas à LER são as cobranças excessivas, o estresse
e a falta de pausas regulares na rotina do profissional. Muitas vezes ele não é treinado para fazer aquela atividade, não tem a pausa necessária para que possa fazer o alongamento, o descanso daquele grupamento muscular. Quando as condições são muito desfavoráveis, o profissional pode desenvolver dores crônicas ou até mesmo perder parte dos movimentos. Na Universidade Federal da Bahia, uma servidora chegou a se aposentar por invalidez. A lesão foi tão grave que ela perdeu praticamente toda a força nas mãos e nos braços. Por isso, ela processou a instituição. A mulher alega que o mobiliário, os instrumentos e até o ritmo de trabalho eram inadequados. Qual era a responsabilidade? Por não ter dado um equipamento adequado, por não ter permitido o descanso adequado, por não ter prevenido com fisioterapia ou com alguma outra coisa que a doença se instalasse nesse nível. Já a universidade sustenta que a servidora não procurou auxílio médico assim que percebeu os sintomas, o que teria comprometido o tratamento. Também alega que ela nunca questionou a qualidade dos móveis. Mas é lei. A obrigação de perceber e corrigir essas inadequações é do empregador, não do empregado. É dever de qualquer empregador de dar condições de trabalho, que exista salubridade. A Justiça Federal reconheceu que houve negligência da universidade e determinou que a servidora fosse indenizada em R$50 mil por danos morais. Não está se indenizando um dano pessoal, uma incapacidade para trabalhar, mas uma dor íntima, um constrangimento, uma frustração, uma decepção que esta pessoa tem por ter se tornado uma pessoa incapaz para o trabalho, uma pessoa inválida, uma pessoa que tem até dificuldades de cuidar da sua própria vida. Consequências drásticas, mas que podem ser evitadas com medidas simples. A ginástica laboral é uma delas. No trabalho de Carmen, os 15 minutos semanais de exercícios são preciosos. É importante, a gente devia ter até mais dias, aliás, todos os dias, né? A gente precisa de um momento desse, 1, 2, 3 vezes na semana, para dar uma paradinha, dar uma alongada, né? Todas as medidas protetivas à saúde desse trabalhador, elas devem ser entendidas não como um gasto, mas como um investimento. Porque o trabalhador saudável, o trabalhador que tem um bem-estar dentro do trabalho, ele trabalha feliz, ele produz melhor. De um lado, feirantes com medo de perder o espaço de trabalho. Do outro, o governo, que tem a obrigação de deixar o lugar mais seguro. Desde o início do ano, a conhecida Feira da Madrugada em São Paulo tem sido cenário de conflitos e manifestações. Érica Rezende explica o que está por trás dessa disputa, que envolve o futuro de centenas de pessoas. 7 horas da manhã na capital paulista. Enquanto a maior parte da cidade segue para o trabalho, aqui o movimento é intenso desde a madrugada. 5 mil barracas vendem de tudo nessa feira que acontece no Brás. De roupas a eletrônicos. O diferencial aqui, além do horário de funcionamento, é o preço. Não é à toa que consumidores do país inteiro trocam o sono pelas compras. Aqui a gente consegue encontrar uma variedade bem grande de produtos, né, com valor acessível, que a gente possa revender, né, nas lojas. Isso que me atraiu de vir aqui. Eu gosto de comprar acessórios aqui pela variedade que eles têm, né? Tem qualidade também, tem locais que você encontra qualidade, então eu gosto, é preço bom. Os ônibus lotam o estacionamento de uma das regiões mais importantes do comércio popular de São Paulo. 20 mil pessoas passam diariamente pela feira. O local é parada obrigatória para lojistas e sacoleiros de todo o Brasil. No estado de Santa Catarina, mesmo sendo um polo industrial, o preço não é competitivo com o de São Paulo. Aqui os produtos, além de ter qualidade, o produto é muito bom o preço. Para nós, assim, vale a pena, entendeu? A gente depende disso, né? E a gente faz isso no mínimo 2 vezes no mês. Para dar conta da demanda, produtos nacionais e importados. A maioria vem da China. Uma diversidade que também aparece nos sotaques dos vendedores. Você é da onde? Marrocos. Líbano. China. De La Paz, da Bolívia. Eu sou do Irã. Mas esse tradicional comércio que funciona há 8 anos corre o risco de desaparecer. São muitas as denúncias de irregularidades como contrabando e pirataria. Não faltam relatos de cobrança de propina por fiscais do município.
Além disso, o terreno de 119 mil metros quadrados sempre foi alvo de disputas. Há 2 anos, a área que pertencia à União foi transferida para a Prefeitura. Em contrapartida, o município deve promover o desenvolvimento de polos comerciais na região. A Prefeitura tem que fazer uma licitação para fazer um shopping popular, vai fazer uma concessão para uma empresa que, eventualmente, ou vários, ou grupos que se organizarem para administrarem, construírem e administrarem esse shopping popular. Junto no espaço, né, também serão construídas habitação popular de interesse social, creche e até está prevista a construção de uma escola técnica. Antes mesmo da reestruturação do espaço, a Prefeitura entendeu que a feira precisava passar por uma reforma emergencial. A intenção é corrigir falhas, como fiação exposta e o uso de material inflamável na cobertura. Problemas que estariam colocando em risco a segurança dos lojistas e dos clientes. Por isso, em abril deste ano, o governo determinou o fechamento das bancas. Revoltados, os comerciantes protestaram e recorreram à justiça. A gente necessita disso aqui, todos nós. Eu faço parte aqui da comissão e daqui do povo também, que eu também dependo da feira, como os demais, entendeu? E o município quer fechar tudo para passar para os empresários. Uma decisão provisória da Justiça permitiu que o comércio funcionasse por mais alguns dias, desde que fossem adotadas algumas medidas de segurança. Mas a Prefeitura recorreu ao Tribunal Federal em São Paulo, que decidiu a feira deve mesmo ser fechada para reforma. Segundo a Prefeitura, essas obras vão durar cerca de 2 meses, mas os ambulantes temem não conseguir voltar para o local. Vamos fazer essa reforma, os comerciantes voltam e a coisa funciona até a gente fazer a licitação definitiva, quando vai se fazer esse shopping, que a gente espera que seja uma coisa muito boa para a cidade. Desempregar aí 25 mil pessoas vai ficar difícil, porque eles não têm para onde ir. Tem gente que depende da feira, não depende de outro local, para levar o pão de cada dia para casa. A ideia é que todos que estão lá tenham direito a voltar, terão seus boxes, né? Isso é tudo uma questão que ainda vai ser estudada, mas quer dizer, a gente não tem o menor interesse em prejudicar os comerciantes, pelo contrário, porque eles são importantes para a cidade, né? Mas é difícil encontrar quem acredite na promessa. Hoje, a realidade da maioria dos ambulantes é de insegurança em relação ao futuro. Se tirar assim, chegar a fechar a feira aqui, não volta mais não. Tenho certeza que não volta mais. Aqui é tudo, não é só para mim, para muita gente. A gente vive daqui. Se tirar isso aqui, eu vou fazer o quê? Todo mundo depende daqui, é comércio. Eu torço para que a feirinha melhore e para que nós continuemos aqui. É para isso que eu torço. Preço bom, barato, só na feirinha da madrugada, encontra de tudo. Mais um passo para garantir cidadania a brasileiros que durante anos foram esquecidos pelo Estado e obrigados a se sujeitar às regras do tráfico. Depois de ganhar uma tranquilidade que custou caro, moradores de um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro descobrem, sem sair de casa, como brigar por alguns direitos. Uma comunidade que aos poucos constrói uma nova história. A Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, já foi um dos bairros mais violentos da capital fluminense. Durante anos, os moradores daqui viveram sob o domínio do tráfico e do medo. Uma dura realidade que já foi retratada no cinema. Mas em 2009, a Polícia Militar ocupou a área e finalmente iniciou a pacificação da região. A Cidade de Deus está a mais de 20 quilômetros de distância dos foros federais que ficam lá no centro do Rio. Como por muito tempo esse lugar ficou sob o domínio do crime organizado, muitos serviços importantes prestados pelo Estado sequer chegavam até aqui. Mas essa realidade hoje é bem diferente. Além de melhorias na segurança, a comunidade também ganhou orientação jurídica. É que a Justiça Federal saiu dos tribunais e veio até aqui conversar diretamente com o cidadão. O projeto funciona de um jeito bem simples. Os juízes federais ficam cara a cara com as lideranças comunitárias, distribuem cartilhas e respondem às dúvidas mais comuns. Apresentar o que é a Justiça Federal, sua localização, sua competência. Aqui, uma das principais queixas trazidas pelos moradores são os problemas com o INSS. Maria de Fátima contou para o juiz Vladimir Vitovski que o filho não conseguiu a liberação do auxílio-doença para se recuperar da cirurgia de catarata.
O jovem, de 27 anos, é ajudante de pedreiro e precisa ficar 2 meses afastado do serviço. Mas nem os laudos médicos convenceram a perita. Eu estava assim, indecisa. Devo entrar na justiça ou não? O procedimento dela está certo ou não? Entendeu? Então ele já me deu esse parecer, não, deve sim procurar a justiça. É esse tipo de orientação que os magistrados têm oferecido aos cidadãos desde o início do projeto há 3 anos. Em 2012, foi a vez de lideranças e alunos de escola pública do Complexo de Favelas do Alemão receberem a visita dos representantes da Justiça. Um trabalho que nos próximos meses deve chegar a outras comunidades do Rio e que, para o juiz da 9ª Vara de Execução Fiscal, é uma experiência transformadora. Um exemplo, às vezes em despachos a gente passa a exigir documentos e tal. Só que você tendo uma vivência na comunidade, você vê que a facilidade de obtenção daqueles documentos não é garantida, né? Então você começa a ver ou concessão de prazos maiores, ou você começa a ter uma aproximação com a realidade mesmo. Então, do seu julgar na condução do processo, né? A dificuldade de Ruth também foi com a Previdência. Ela teve a oportunidade de relatar o que passou quando precisou do INSS. Há 5 anos foi diagnosticada com 3 hérnias de disco na coluna, além da suspeita de complicações neurológicas. Com 47 anos de idade, a ex-agente social só anda com algum apoio. Eu trabalhava, né, sou educadora, trabalhava normal. Aí comecei a perceber que eu estava reduzindo a minha marcha, eu não estava conseguindo andar como eu andava. Aí chegou o ponto dos colegas ter que me levar no ponto do ônibus, porque eu não conseguia. Era uma fraqueza muito grande nas pernas. Ruth pediu a aposentadoria por invalidez, mas a perícia não liberou o benefício. Ela conta que durante a avaliação foi obrigada por uma médica a fazer movimentos que não conseguia. Pegou meu pescoço e começou a baixar minha cabeça para baixo, baixando. E eu chorando, falei para ela, você está me machucando. Com a visita do juiz federal, ela finalmente descobriu um novo caminho para buscar o benefício. Como eu tenho provas de tudo que aconteceu, eu posso entrar pedindo, processando o médico e também pedindo uma indenização. É uma via de mão dupla, né? Então não é nenhum favor para a comunidade, ao contrário, é para a gente mesmo também. A gente transforma a comunidade, mas a gente também se transforma. Na Cidade de Deus, as mudanças que têm deixado o Estado mais perto da comunidade já viraram até poesia. Fui menina criada nas ruas da favela. Meu colchão era o chão. Meu som era o som de um violão que eu imaginava que alguém tocava. E assim eu dormia e até sonhava. Dormi no teto estrelado e com chuva fiquei molhado. Mas mesmo assim eu não lamentei e nem chorei. Hoje eu sou cidadão. Você pode conhecer outras iniciativas da Justiça Federal para facilitar o acesso do cidadão acessando nossos canais na internet. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!